Fala galerinha, beleza? Professor Paulo de Química na área para trabalhar alguns assuntos mais importantes, mais específicos aí para a prova do Enem. Beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente para resolver uma bela de uma prova do Enem é caneta na mão, caneta preta de preferência, beleza? Não de preferência, caneta preta, beleza? E, galera, escreva, destaque, leia com calma cada alternativa. O texto tem que ser lido, beleza? Não adianta a gente só simplesmente olhar a questão e já, direto para as alternativas. Não. Precisa ter o conhecimento do que a questão quer naquele pequeno texto introdutório. Beleza? Tranquilo? Sem muitas delongas, vamos direto àquilo que nos interessa, certo? Então aqui nós temos a nossa primeira aula, a aula número 1 de vocês, que é a aula que a gente vai trabalhar alguns conceitos mais específicos aí sobre a prova do Enem. Beleza? Então, primeira questão, por exemplo, é uma questão clássica, como vocês podem ver aí, é sobre forças eu falei intermoleculares, ou seja, entre as moléculas, beleza? Não podemos confundir com interações interatômicas, que são entre os átomos, que eu posso ter três ligações, ligação iônica, que é uma ligação que tem cargas, né? Carga positiva, carga negativa. Coloque na tua cabeça, NaCl, beleza? O Na, carga positiva, o Cl, carga negativa, e ponto. Ligação covalente, guarde a água, beleza? A água é um composto molecular, gás carbônico, não cai, despenca na prova do Enem. Por quê? Gás carbônico, efeito estufa, questões ambientais, a parte sobre energia, né? É um grande eixo da prova do Enem. Por quê? Porque nós precisamos de energia. Essa queima, vamos resolver daqui a pouco uma questão, libera gás carbônico, beleza? Aí eles podem cobrar de vocês o que é um combustível economicamente viável, o que é um combustível ambientalmente correto, ou seja, ambientalmente viável. Aí são cada perguntinha tem a sua particularidade, mas enfim, temos que trabalhar com os conceitos. E faltou a ligação metálica, ferro, beleza? Então o ferro é metal, o gás carbônico, a água, a glicose, a sacarose, né, os compostos orgânicos de modo geral são compostos moleculares. E os compostos iônicos, o sal de cozinha. Foquem neles, foquem. Por quê? Porque eles podem perguntar assim para vocês, como essa questão está pedindo sobre forças intermoleculares, eles podem perguntar se eu tenho sal, açúcar, qual deles derrete mais facilmente? É só você chegar em casa, ou já está em casa, pega uma panela, coloca açúcar e depois coloca sal, beleza? Separadamente. E coloca a chama para derreter os dois. Qual vocês acham que derrete primeiro? O açúcar. Por quê? Porque ele é covalente. Então, as forças intermoleculares, a força da interação entre os átomos na ligação iônica é muito maior do que as covalentes. Por isso que os sólidos cristalinos iônicos possuem uma maior temperatura de fusão, consequentemente, ebulição. Outra característica muito importante e peculiar nas provas aí do Enem são as características da polaridade. Porque daí se eu tenho o composto polar a polar, como o sal, a gente sabe que ele é iônico, ele tem uma grande solubilidade na água, mas o açúcar também tem. Por que o açúcar tem uma solubilidade e o sal também tem? Porque ambas são polares, mas tem moléculas apolares. Já vamos entrar em detalhes também sobre isso. O que é importante vocês guardarem aí? Que quando mais elementos eletronegativos uma molécula tiver, maior será a sua polaridade, mais hidrossolúvel ele será. E quanto menos grupos eletronegativos e uma baita de uma cadeia carbônica, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, aí você vai ter uma molécula mais apolar, ou seja, lipossolúvel. Então são conceitos bem clássicos aí do nosso cotidiano. Por exemplo, né, eu pego uma bela fatia de uma picanha, de uma carne qualquer, e vejo que tem uns negocinho branco no meio. Gordura associada com a biologia, ácido graxo.
ácido graxo, cadeia longa, C-O, OH. Então, tem oxigênio? Tem oxigênio? Tem, mas são dois só. E uma baita de uma cadeia carbônica. Quem que ganha nesta batalha gigante? A parte apolar. Beleza? Então, nós temos que ter alguns conceitos ligados junto com a biologia, certo? Muito importante, muito normal. Mas essa questão sobre forças intermoleculares é quase que certeza que eles cobram um detalhezinho, não talvez sobre as forças, mas sobre a solubilidade. Agora você já sabe. Beleza? Acompanha comigo lá então a leitura dessa questão. Diz assim, ó. As fraldas descartáveis, essas do nosso comércio cotidiano, contêm o polímero poliacrilato de... Ai, não sei mais. Já não sei mais nada. Calma, galera. Tá aqui ele, ó. Certo? É o 1, ó. Só que olha só que bacana, ó. Eu tô vendo carga negativa e tô vendo carga positiva. Então, isso aqui já tem que ter na cabeça de vocês que é o quê? São íons. Tudo bem? Agora, ó, são mais eficientes na retenção da água do que as fraldas de pano convencional, que são as fibras de celulose, ó, que é 2, ó. OH, 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 ó. Então, isto aqui é muito o quê? Polar. Isto aqui também é polar. Mas olha aqui, ó, eu tenho carbono, carbono. Consequentemente, eu tenho os hidrogênios, né, na estrutura, só que eu tenho quantas moléculas desta? N moléculas desta. Então, ela tem uma certa polaridade. Só que lembrando aqui, né, eu tenho ambas as moléculas polares e ambos têm a interação com a molécula do quê? De água. Certo? Porque contém a água, ó, retém a água. E a água também tem OH. Certo? Já vão guardando aí no material. Sempre que eu tiver o FON ligado ao H, ou seja, o flúor ligado a H, o O ligado a H, ou o N ligado a H, essa interação é chamada de ligação de hidrogênio. Já vou colocar um esqueminha bem rapidinho para vocês. Agora, por que uma é mais eficiente do que a outra? Devido à presença desses grupos. Um grupo de íons e um grupo de interações de hidrogênio, ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, que eu já vou comentar alguma coisinha lá da biologia. Beleza? Agora, por que comando da questão? Tem que ficar muito atento ao comando da questão. O que ele vai pedir ali, ó? A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, que são essas, em relação a de pano, que são essas, deve-se a. Então, olha só, o que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado? Como eu tenho os íons, certo? Em relação com a molécula de água e a parte de OH, que é a ligação de hidrogênio com a molécula de água, deve ser o quê? A maior eficiência de interações de polo-dipolo? Não, tá? De polo-dipolo entre o poliacrilato e a água? Não, eu tenho íons com a molécula polar. Então, não pode ser uma interação de polo-dipolo. Interação íon-íon. Não, a molécula de água, ela tem uma certa caracterização de polos. Por isso que a molécula é polar. Ela possui polo positivo e polo negativo, certo? Mas não são íons propriamente ditos, como eu já tenho aqui, ó. Na mais O menos. Aqui eu coloco as cargas por causa da diferença de eletronegatividade. Tudo bem? Então, não pode ser a letra B. Ligação de hidrogênio com íon? Não. Ligação de hidrogênio? Não. Interação íon-dipolo, perfeito, que são mais fortes entre as moléculas de poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a molécula de água e a molécula de celulose. Perfeitamente correto esse item E. A força de interação mais forte que existe entre as moléculas é do íon-dipolo. Como vocês podem observar aí nesse mapa mental, vamos dizer assim, nesse esquema muito bacana.
certo? As ligações de hidrogênio ou as famosas pontes de hidrogênio que acontecem, por exemplo, né, entre a guanina, a citosina, entre a adenina e a timina, ó. OH, ó. NH, OH, todos com OH presente na sua estrutura. Mas, professor, aqui embaixo também tem H. Por que não tem interação entre hidrogênio aqui? Porque aqui tem oxigênio, ó. Desculpa, tem carbono. Então, se aqui tivesse no lugar desse carbono ou oxigênio, ou nitrogênio, ou flúor, que daí não teria o flúor ligado ali, né? Consequentemente, estaria fazendo ligação de hidrogênio, FON ligado? Aí sim, mas eu não tenho isso. Consequentemente, nessa parte de baixo, eu tenho apenas duas interações de hidrogênio, ou chamadas pontes de hidrogênio. Agora, moléculas apolares, principalmente os HC. O que são HC? São hidrocarbonetos. Então, eles que possuem o que? A força de interação mais fraca. Por isso que aqui a temperatura de ebulição tem que ser menor, consequentemente aqui a temperatura de ebulição tem que ser maior. Tranquilo? Só que aqui também, quando for íon dipolo, até vou colocar assim no meio aqui, ó. Nesse sentido, aumenta a polaridade. Ou seja, aqui são os mais polares e aqui embaixo são os menos polares. Ou seja, os mais apolares. Bacana? Então, um esqueminha bem bacana, acho que vale a pena você tirar aquela foto com a sua cabeça, com o seu zoinho aí, ó, tira a foto que na hora da prova, se cair, eu tenho certeza absoluta que você irá acertar. Bacana? Então, uma questão muito bacana, que envolve muitos conceitos propriamente ditos químicos, sobre forças intermoleculares, o tipo de ligação e a caracterização das propriedades físico-químicas, ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e assim por diante. Bacana? Beleza? Próxima questãozinha que eu queria resolver é uma questão de estequiometria. Nossa, falou estequiometria, a galera pira. Mas vamos lá, ó. No Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global. Quem que caracteriza o aquecimento global, que já está escrito ali, ó? O gás carbônico. Leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida por dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico é para já. Então, de onde que foi tirado isso aqui? Considerando o processo de combustão, o que é uma combustão? É uma queima, e você sabe que uma queima libera energia. Se libera energia, só pode ser exotérmica. E se é exotérmica, o ΔH de combustão desta amostra sempre tem que ser o quê? Menor do que zero. Conceito básico de termoquímica. Agora, onde que ele fala que o gás de cozinha é composto exclusivamente por butano, ó, é um hidrocarboneto apolar. E a quantidade mínima desse gás, interpretação, que um japonês deve deixar de queimar para atender à meta diária apenas com este gesto, é de. Então, primeira coisa que nós temos que fazer aqui, pegar o C4H10 e reagir ele com quem? Com oxigênio. E dessa queima vai produzir o quê? O CO2 mais a água. Balanceamento, nunca podemos esquecer de balancear uma equação. Por mais que você saiba todos os conceitos, esqueceu de balancear, perdeu uma questão por bobeira. Diz o seguinte, regras de balanceamento, sempre deixa H e O por último, sempre. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 4, então eu vou ter que colocar 4 aqui. Bom, eu sendo aluno nosso aqui, vem para cá, vem aqui, já balancei. Porque ele quer o butano, que já está balanceado, e o gás carbônico, que também já está balanceado. Esqueça o resto.
Seja rápido na sua resolução. Ganhe tempo. Beleza? Então, aqui eu vou colocar 1, porque eu tenho que fixar esse número 1 aqui. Por que você está falando baixinho, professor? Para você fazer isso sem mostrar para o seu concorrente. O concorrente não precisa saber. Ele vai perder muito tempo em balancear isso. Você não. Mas vamos terminar. 10, né? Porque o carbono eu já fiz, tem que deixar hidrogênio e oxigênio. 10, do outro lado eu vou ter que colocar quanto? 5. Certo? Agora cuidado aqui, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. 5 vezes 1 vai dar 5. E 5 mais 8 dá quanto isso? Vai dar 13. Então aqui você vai ter que colocar quanto? 13 sobre 2. Ah, professor, mas é fração, eu não gosto. Então coloca quanto? 6,5. Como já caiu uma questão do Enem. Para a queima, vou só traduzir para essa mesma questão aqui, ó. A queima do butano, para cada mol de butano queimado, são necessários a produção de 5 mols de gás carbônico. Pessoal, eu tenho 5 mols de gás carbônico? Não, tenho 4, então está errado. A queima de 1 mol de butano são necessários 6,5 mols de oxigênio gasoso. Perfeito, ó. 6,5 mols de oxigênio gasoso, que foi a resposta da prova lá do Enem, no ano aí que caiu. Tudo bem? Então, se você quiser deixar tanto um quanto o outro, fechou. Só que o seguinte, galera, o que nós temos que levar em consideração? O butano e o gás carbônico. Só que esses números da frente, eles correspondem a quem? Ao mol. É 1 mol para quanto? Para 4 mols. Só que eu estou falando em massa, galera, tá? Ele colocou só para recordar da tela anterior, 1 kg de CO2 a menos, ó. Então é massa, certo? Só que aqui está escrito aqui, ó, que cada mol de gás carbônico corresponde a 44. Então aqui tem que ser 44 vezes o 4 mols. Está para quanto? Está para 1 mol. Aqui a mesma coisa, ó. 1 mol é 58 gramas. Então aqui tem que ser 58 gramas. Traduzindo isso, a cada 58 gramas de gás de cozinha que é colocado para queimar, eu estou liberando, a reação, né, está liberando 4 vezes 44 gramas. Mas eu quero saber de 1 quilograma só. Então, quanto que eu preciso desse gás para esta queima e essa produção de 1 quilo de gás carbônico? Regra de 3. Então, a massa vai ser o quê? 1 vezes 58 dividido por 4 vezes quanto? 44. Bom, esse número só pode ser um número que é menor do que 1, concorda comigo? Porque é 58 dividido por 100 e lá vai pedrada, nem quero fazer conta. Não precisa. Então, não pode ser letra C, não pode ser letra D, não pode ser a letra E. Captaram a ideia? Tentem primeiro ter a lógica da matemática, altamente saudável, isso numa prova do Enem. Para que ficar fazendo as contas ali tão detalhezinhos? Certo? Então, agora você pode multiplicar 4 vezes 44 e depois dividir os 58 por esse número. Mas a letra A está dizendo que é quanto? É 0,25, ou seja, é 1/4. Será que isso é 1/4? Não é. Se você fizer essa conta, vai dar 0,33 o quê? Quilogramas. Então, resposta correta, letra B. Mas, professor, você colocou 1 quilo. Galera, regra da regra de 3, 2 unidades. Eu tenho grama e tenho grama. E tenho quilograma, as 2 unidades. Posso fechar uma regra de 3 com 2 unidades? Sempre. Agora, se uma dessas fosse em qualquer outra unidade diferente da massa, por exemplo, eu estou chutando aqui do ladinho, tá? Depois já vou apagar, ó. Se, por exemplo, tivesse assim, ó, 58 litros, está para 4 vezes 44 gramas. Agora, eu posso colocar 1 quilograma aqui embaixo? Não, porque daí eu tenho litro, eu tenho grama e eu tenho quilograma. Quantas unidades eu estou colocando? 3. Posso fazer? Jamais. Então, você teria que transformar o quilo em gramas. Aí você colocaria aqui no lugar de 1 quilo, você colocaria 1000 gramas. Ó. 1 unidade, 2 unidades. Consigo fechar a regra de 3 com 2 unidades? Sim. Então, letra B, a resposta para essa questão. Próxima questão, bora lá, ó. É uma questão bem importante, tá? Uma questão que agora vai falar sobre soluções, também bem comum de ser cobrada na prova aí do Enem. Só que, ó, juntar expressões.
A ingestão de vitamina C, ou ácido ascórbico, cuja massa molar é 176 gramas por mol, cada 1 mol 176 gramas, é recomendada para evitar o escorbuto. Nossa, que nome bonito, né? Além de contribuir para a saúde dos dentes e gengivas e auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. Uma das fontes de ingerir ácido ascórbico é por meio de comprimidos efervescentes, dos quais contém 0,006 mol de ácido por comprimido. Outra possibilidade é o uso de suco de laranja, que contém cerca de 0,07 gramas de ácido a cada 200. Então, então eu já escreveria ali do lado, 0,07 gramas a cada quanto? 200 ml. O número de litros, o que eu quero? O volume. Correspondente a um comprimido. Quanto que eu tenho por comprimido? 0,06 mols, mas cada 0,06 mols vai corresponder a quanto de massa se 1 mol é 176? Então, é bolar as regras de 3. 1 mol corresponde a 176 gramas. Como eu quero saber de 0,006 mol, isso vai me dar qual massa por comprimido? Se você calcular isso, vai ser um valor aproximadamente 1 grama. Tudo bem? E o que eu faço com esse 1 grama? Coloca aqui, 1 grama, qual vai ser o volume? Se você calcular este volume, vai dar em torno de 3.000 ml. Só que ele quer saber em o quê? Em litros, o número de litros. E quanto que são 3.000 ml em litros? 3 litros. Resposta correta, letra E. Estão vendo, É juntar pontos. Eu sempre brinco isso com meus alunos. Junte os pontos. Onde está escrito a barra? A barra, 176 gramas por mol. Abra. Ponto. E depois você vai vendo quais são as possibilidades de encaixar uma regra de 3 na outra. Vocês viram que eu já fui abrindo ali. 0,07 gramas em 200. Abra. Vai lendo e vai escrevendo. A resolução vem com uma boa, maneira de você trabalhar sem precisar ter muitos conhecimentos aqui. Tudo bem? E a última questãozinha nossa agora é uma questão de orgânica e é uma questão que eu vou colocar para vocês nesses últimos minutinhos aqui, a classificação dos compostos orgânicos aqui, O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Em um laboratório, investiga moléculas quirais, ou seja, tem que ter os 4 ligantes diferentes, cuja cadeia carbônica tem que ser insaturada, escrevam aí no seu material, dupla entre carbonos, heterogênea, um heteroátomo entre carbonos, e uma cadeia ramificada que geralmente você analisa por carbono terciário e ou carbono quaternário. Certo? Então eu vou colocar carbono aqui. Beleza? O que é um carbono terciário? Carbono terciário que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Quaternário que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Mas para ser insaturada a cadeia carbônica ou heterogênea, essa especificação tem que estar entre átomos de carbono. Insaturada é dupla ou tripla entre carbonos. Cadeia homogênea heterogênea, tem que ter um heteroátomo, geralmente ou é o oxigênio ou é o nitrogênio, principalmente. Aí eles têm que estar entre átomos de carbono. Para isso, nós temos que ter alguns conhecimentos básicos da química orgânica. Quem é esta molécula investigada? Letra A, tem que montar, vou montar uma e vou apagando. CH3, agora aqui, o que é esse CH? Entre 2 carbonos, Então, eu tenho 2 carbonos, então vou colocar assim, carbono, que está ligado ao CH, mas eu tenho um OH. Esse OH não pode estar no meio, ele tem que estar ou para baixo ou para cima. Agora, note que eu tenho aqui 2 carbonos e 2 hidrogênios. Aonde que eu vou colocar os hidrogênios?
um em cada carbono. Só que nós sabemos também que o carbono tem que fazer quantas ligações? 4 ligações. E aqui ele está fazendo 3, então, uma dupla ligação. Beleza? Agora, tem que ter o que aqui para ser caracterizado aqui, ó? Também um C dupla O, tá? E esse C dupla O está diretamente ligada a quem? Ligado ao nitrogênio, certo? Que está ligado ao H e que está ligado ao CH3. Pronto, essa seria a montagem da estrutura da letra A. Agora, o que que ele pede? Insaturada? Sim, tá aqui, ó. A dupla entre carbonos. Essa C dupla O aqui não é, certo? Porque ali não está entre átomos de carbono. Para ser cadeia ramificada heterogênea, sim, aqui, ó, heterogênea, beleza? Mas ela não é uma cadeia ramificada, porque este é um carbono primário, este é um carbono secundário, que está ligado apenas a 2 carbonos, este é secundário, este é um carbono secundário, ó, por mais que esteja pendurado alguma coisa, essa alguma coisa pendurada teria que ter carbono, que daí sim estaria ligada a 3 carbonos. Essa aqui esse é um carbono primário, e ele, quando está sozinho, também é um carbono primário. Então, nessa estrutura, eu só tenho carbono primário e secundários. Consequentemente, não pode ser uma cadeia heterogênea. Então, elimina a letra A. Beleza? Letra B, praticamente igual, né? Só que no lugar do OH tem o CH3, ó. CH3, C, já vou colocar direto aqui, ó. Dupla, que vai estar ligado ao H, que vai estar ligado ao H, que vai estar ligado ao C, agora H, né? Ó, já até vou colocar para cima aqui, ó. Esse H, que vocês já vão ver, que está ligado para baixo um CH3, que daí vai estar ligado a um C dupla O, que vai estar ligado ao NH e ligado ao CH3. Olha que bacana, ó. A dupla ligação entre carbonos, então, ela é insaturada. O heterogêneo, que está aqui. E esse carbono aqui agora é um carbono que é terciário, ó. Então, é uma cadeia ramificada. Essa é a resposta? Calma, porque eu ainda preciso da quiralidade, ó. O que tem é quiralidade? É um carbono que tem o quê? Os seus 4 ligantes diferentes, que é esse carbono aqui, ó. Justamente esse carbono, ó. Hidrogênio é diferente de toda esta parte da molécula, que é diferente, é tudo que está ligado, professor? Tudo, ó. Todos os 4 ligantes são diferentes. Portanto, se eu tenho os 4 ligantes diferentes, essa é uma molécula quiral também. Então, resposta para essa questão é a letra B de bola. Os outros ali, né, se você olhar a letra C, eu não vou ter a estrutura com o carbono, ó, né? Se você pegar a letra C ali, ó, vou colocar aqui, ó, letra C, você tem CH3, você vai ter C, dupla C, aqui vai estar ligado a H, aqui vai estar ligado a H, certo? Aqui você tem o C, que daí vai estar ligado ao H, vai estar ligado ao CH3, que vai estar ligado ao C dupla O e o NH2, ó. Cadê a cadeia heterogênea? Eu tenho heteroátomos, ó. Mas esses 2 heteroátomos estão entre carbonos? Não, então não pode ser. Tranquilo? Aqui nessa cadeia, na letra D, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Opa, não é a letra D, professor. Isso. É CH3, agora, ó, CH2, CH ligado ao CH3, que está ligado ao C dupla O, NHCH3. Cadê a insaturada? Eu não tenho a cadeia insaturada, eu tenho a dupla. Mas essa dupla está entre carbonos? Não. Então, não pode ser a letra D. E a letra E, eu não tenho uma cadeia ramificada, ou mesmo assim não tenho uma cadeia com carbono quiral. Esse C6H5 é o anel aromático, ó, que vai estar ligado ao CH2, ao C dupla N, NH e CH3. Deixa eu melhorar aqui, ó. NH. Tranquilo? Então, aqui nós teríamos que desenvolver a cadeia para ser o quê? Para ser quiral, né? Todos os carbonos de anel aromático nunca podem ser quirais.
CH2 nunca pode ser quiral, C com dupla nunca pode ser e CH3 também não pode ser porque eu não vou ter uma molécula quiral. Então, letra E elimina aí esse itemzinho aí. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então, essa seria a nossa logística aqui para resolver os principais apontamentos aí da prova do Enem. Essa parte sobre química orgânica, ela é uma química bem ampla, né? Eu poderia ter cobrado ali nas alternativas A, B, C, D ali, a fórmula molecular. O que é fórmula molecular? É você pegar todos os átomos que estão espalhados naquela molécula e agrupá-los. Por exemplo, C6H, o C12H22, né, a molécula da glicose. C6H12O6, mas eles podem dar a estrutura dela. E daí você precisa agrupar nos átomos específicos. Beleza? Mas tem um monte de questões aí na internet, são apontamentos bem específicos aí da química orgânica. Lógico, relembrando alguns conceitos básicos, né? O que é um ácido carboxílico, o que é uma amina, o que é uma amida, o que é um álcool, o que é um fenol, a classificação de cada função orgânica. Eu acredito que daí vocês já conseguem resolver, sei lá, estou chutando baixo, 98% das questões do Enem. Bacana, meu povo? Fico por aqui. Na sequência, mais uma aulinha aí com alguns tópicos importantíssimos aí para a sua prova do Enem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!